Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá a todas e todos. Meu nome é Cristiano Ávila Marona. Eu sou advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Sou diretor da plataforma Justa, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Faço parte da Rede Reforma, do coletivo Repensando a Guerra às Drogas. Sou ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ex-secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, ex-conselheiro seccional da OAB e atualmente represento a OAB São Paulo no Conselho Municipal de Política sobre Drogas de São Paulo. Hoje estou aqui para falar de redução de danos nesse curso promovido pelo CPEC, pelo Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, que gentilmente formulou a mim um convite para estar aqui falando sobre redução de danos. Então, agradeço o convite na pessoa do professor Maurício Dieter e vamos então a esse bate-papo sobre redução de danos, que é um dos temas mais controversos que existem na nossa política de drogas, né? A redução de danos é uma estratégia de cuidado dirigida a usuários e dependentes de drogas, baseada na melhoria da qualidade de vida, na ética do acolhimento e no respeito aos direitos humanos. A redução de danos abrange práticas variadas, entre as quais programas de trocas de agulhas e seringas, terapias de substituição, práticas de prevenção de overdose, programas de assistência, moradia, emprego e educação, informações sobre efeitos de drogas, sobre dose, sobre tudo o que envolve a questão do uso de drogas, né? A redução de danos é uma abordagem de assistência, é uma abordagem que reconhece que há pessoas que usam drogas e que ou não conseguem ou não querem parar de usar, e mesmo assim é possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas a partir de estratégias de redução de danos, né? Então, a redução de danos é uma abordagem pragmática que compreende o fenômeno do uso de drogas como um fato social e que tem por objetivo minimizar os danos individuais, os danos sociais associados ao uso de substâncias psicoativas. Essa definição que eu acabei de mencionar, segundo a qual a redução de danos é uma estratégia pragmática, em que se reconhece que há pessoas que usam drogas e que ou não querem ou não conseguem parar de usar, e mesmo assim é possível melhorar a qualidade de vida, essa é uma formulação do professor Maurídice Ribeiro, que tem um trabalho sobre redução de danos no âmbito da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Muito bem. A redução de danos ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, ela está prevista também na Constituição Federal, ela também está prevista na Lei de Drogas, na Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e também está prevista na Lei Estadual Paulista 9.758, de 1977. Portanto, todas essas instâncias, todos esses diplomas reconhecem a validade, reconhecem a legitimidade da redução de danos como política pública. No entanto, há uma grande polêmica, uma grande controvérsia envolvendo a redução de danos, na medida em que ela se afasta do pilar central
do proibicionismo, que é a abstinência. O proibicionismo, como sabemos, é o regime global de controle de drogas, segundo o qual determinadas substâncias foram proibidas há pouco mais de 100 anos, e a única opção válida, de acordo com o proibicionismo, em relação a essas drogas tornadas ilegais, é a abstinência, é o não uso. Tendo em vista que a redução de danos possui uma flexibilidade que admite, inclusive, que pessoas que usam drogas podem ter a sua qualidade de vida melhorada sem abrir mão do uso de drogas, há uma grande polêmica em torno desse instituto, porque justamente ele desafia esse pilar central do proibicionismo, que é a abstinência. E não é incomum que redutores de danos e organizações que promovem a redução de danos sejam perseguidos criminalmente, acusados injustamente da prática do crime de apologia ao crime, né, previsto no artigo 287 do Código Penal, ou de instigação, indução ou auxílio ao uso de drogas, previsto no artigo 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Na minha prática profissional, eu já tive a oportunidade de, algumas vezes, defender pessoas acusadas desses crimes em função da prática da redução de danos, né? O último caso envolveu a Craco Resiste, que é um coletivo de pessoas, não é nenhuma organização, porque a Craco Resiste não tem personalidade jurídica. É um grupo de pessoas que tem em comum a compreensão de que o proibicionismo causa mais mal do que bem e que a redução de danos tem um papel importante, em especial quando se trata de pessoas vulneráveis, pessoas que vivem em situação de rua. Então, a Craco Resiste é composto por pessoas que frequentam a região da Luz, conhecida como Cracolândia, para entregar água a essas pessoas, para entregar comida, ou mesmo insumos que permitem um uso menos arriscado de drogas, como biqueiras de silicone, como cachimbos e outros insumos que têm por objetivo reduzir danos, né? Diante dessa controvérsia e pelo fato de que o proibicionismo ele estimula e emula uma interpretação radical da lei de drogas, inquéritos policiais são instaurados, normalmente a pedido de políticos de extrema-direita, para apurar esses dois crimes, apologia ao crime ou instigação, indução ou auxílio ao uso de drogas, pelo fato de que essas pessoas distribuem insumos para o uso de drogas ou mesmo auxiliam essas pessoas distribuindo água ou alimentos, né? É importante dizer que essas pessoas jamais entregam a droga para que pessoas possam usar. Eles trabalham estritamente no campo da redução de danos. E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que as plurissignificações dos artigos 287 do Código Penal e 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas exigem uma interpretação em conformidade com a Constituição, em harmonia com as liberdades fundamentais de reunião, de expressão e de petição, entre outras, né? Em face do conteúdo polissêmico dos referidos dispositivos legais, motivados por abordagens hermenêuticas autoritárias e inconstitucionais, o Supremo Tribunal Federal deu, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição a esses artigos 287 do Código Penal e 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas, para deles excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestações ou debates públicos
sobre a descriminalização ou legalização do uso de drogas, e também afastando qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Essa decisão foi proferida pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 4274 e na ação na ADPF 187, que tratam justamente do caso da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha ela foi proibida no estado de São Paulo e em outros estados seguidamente, 2008, 2009, 2010, por decisão do Tribunal de Justiça. O Ministério Público aproveitava a véspera do evento, que normalmente acontecia no sábado. Na sexta-feira à noite, eles entravam com o pedido de proibição da Marcha da Maconha, alegando se tratar de um evento que promovia a apologia ao crime e a instigação ao uso de drogas. E o Tribunal de Justiça, seguidas vezes, por reiterados anos, o Tribunal de Justiça passou a proibir a Marcha da Maconha. E esse caso, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal graças a uma ADI e uma ADPF propostas pela Procuradoria-Geral da República no curto período de interinidade em que a Procuradora da República, Débora Duprat, ocupou esse cargo, né? E, por intermédio dessa atuação durante esse período curto, essas ADIs foram propostas e, finalmente, em 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou essas ações e reconheceu a idoneidade dessa manifestação, Marcha da Maconha, que acontece no mundo todo, mas que no Brasil estava proibida. É interessante observar também que, passados mais de 10 anos dessa decisão, uma série de leis municipais foram aprovadas por todo o Brasil para proibir a Marcha da Maconha, o que é evidentemente ilegal e inconstitucional, e essas leis não podem produzir nenhum tipo de efeito, porque justamente a decisão do Supremo ela é vinculante e não pode ser contrariada. Portanto, uma reclamação ou uma ação de inconstitucionalidade são capazes de afastar a proibição da Marcha da Maconha veiculada por leis municipais, né? Mas o fato é que, quando se trata de redução de danos, nós temos, a favor da redução de danos, essas decisões do Supremo Tribunal Federal para afastar interpretações autoritárias sobre apologia ao crime e incentivo ao uso de drogas, a fim de que os limites impostos pela Constituição Federal sejam respeitados, né? De modo que não apenas a redução de danos, mas a defesa da mudança no status legal de drogas hoje postas na ilegalidade são condutas legais, condutas permitidas, né? Praticar a redução de danos, portanto, é um fato atípico. A tentativa de criminalizar a redução de danos é um ato antidemocrático, né? Inclusive, pedir instalação de inquérito policial com base na acusação de que determinada pessoa ou determinado grupo estão praticando redução de danos penso eu, denunciação caluniosa, né? E a decisão do Supremo Tribunal Federal ela tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Portanto, é absolutamente ilegal e inconstitucional qualquer tipo de obstáculo a esse tipo de ação, que é o caso da redução de danos, né? Bem, então, como eu mencionei, a redução de danos é uma estratégia de cuidado dirigida a usuários e dependentes de drogas, baseada na melhoria da qualidade de vida, na ética do acolhimento e no respeito aos direitos humanos, né? Abrange práticas variadas, como trocas de agulhas e seringas, terapias de substituição, práticas de prevenção de overdose, programas de assistência à moradia, emprego e educação. Trata-se de uma abordagem ao fenômeno das drogas que visa minimizar
danos sociais e à saúde associados ao uso de drogas. Como eu mencionei, a Organização Mundial da Saúde, a Constituição Federal do Brasil, a Lei de Drogas, a Portaria de Consolidação número 5/2017 do Ministério da Saúde e a Lei Estadual Paulista 9.758 de 97, todos esses diplomas contemplam a redução de danos como uma política pública, né? A redução de danos está prevista na Constituição, que no artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante práticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, né? Portanto, as intervenções de saúde dirigidas a usuários e dependentes de álcool e outras drogas devem estar baseadas na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Aliás, a lei antimanicomial traz essa diretriz de forma expressa. O tratamento de pessoas que sofrem de doença mental, entre as quais a drogadição, deve buscar o interesse do indivíduo, né? Isso é muito importante para evitar que, em nome do tratamento da drogadição, interesses outros que não o do indivíduo sejam introduzidos, né? A redução de danos sociais à saúde decorrentes do uso de drogas deve desenvolver-se por meio de ações na área da saúde dirigidas a usuários e dependentes que não querem ou não conseguem parar de usar drogas, né? Não conseguem interromper o uso, tendo por objetivo, portanto, reduzir os riscos sem necessariamente interferir na oferta ou mesmo no consumo, né? A Maria Alice Polo Araújo e a Fernanda Gonçalves Moreira, elas dizem que, se entendermos que a redução de danos é a ampliação dos objetivos das intervenções, aceitando metas subótimas, quando o objetivo ideal não é acessível, podemos dizer que toda a medicina é baseada em redução de danos, pois a maior parte das doenças não tem cura, apenas tratamento de controle ou paliativos, como a diabetes, as dislipidemias e a maior parte dos cânceres, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala de uso abusivo de drogas, quando a gente fala de problemas relacionados ao uso de drogas, nós estamos falando de uma situação em que, muitas vezes, a pessoa não tem condições de aderir a um tratamento de alta exigência, como os que impõem a abstinência. Vamos pensar, por exemplo, numa droga como o crack, que é uma droga que causa uma dependência severa e que a pessoa não pode simplesmente, de uma hora para outra, parar de usar. Ela simplesmente não consegue deixar de usar de uma hora para outra. O tratamento para a dependência do crack é um dos tratamentos mais complexos e mais difíceis que existem. Então, não é razoável, e não só o crack, outras drogas, como heroína, por exemplo. O tratamento de desintoxicação desse tipo de droga exige tempo e exige que sejam, no plano terapêutico, sejam definidas etapas, né? Então, a pessoa ela não vai conseguir aderir a um tratamento baseado na abstinência de imediato. Ela pode usar a redução de danos para tentar reduzir o seu consumo e aí, num segundo momento, ela, com melhores condições, pode, aí sim, ter condições de aderir a um tratamento de alta exigência. Entre as medidas de atenção integral à saúde compreendidas no âmbito da redução de danos, temos a informação, a educação e o aconselhamento a respeito do uso de drogas. Eu faço essa observação porque, alguns anos atrás, eu trabalhei num caso conhecido como caso Balada Boa. E esse caso se resume à seguinte situação. Uma pesquisadora de pós-doutorado da Faculdade de Psicologia da USP, junto com a sua orientadora, foram investigadas no inquérito policial pela suposta prática dos crimes de apologia ao crime e instigação ao uso de drogas, porque a pós-doutoranda estava pesquisando redução de danos em uso de MDMA, e aí, para atrair usuários para
um site que ela tinha criado, onde havia uma pesquisa que ela pedia que usuários de MDMA respondessem para que ela pudesse, então, usar essas respostas no seu trabalho acadêmico, ela distribuía flyers com informações sobre redução de danos em festas eletrônicas, em lugares onde pessoas consomem MDMA. E essas informações, que eram informações básicas, como, por exemplo, se você decidiu usar uma substância, tome apenas metade da dose, aguarde um tempo e depois decida se você vai tomar a outra metade. Né? Com base nessa informação que constava no flyer, ela foi investigada junto com a sua orientadora. E esse caso ganhou grande repercussão. A FAPESP, que financiava uma bolsa de pós-doutorado para essa pesquisadora, pressionada pela opinião pública e pelo eleitorado conservador, acabou cancelando a bolsa dessa pesquisadora. Enfim, foi um caso que causou uma grande repercussão e que, ao final, foi arquivado. Mas, durante quase 2 anos, tanto a pesquisadora quanto a sua orientadora, uma professora titular do Instituto de Psicologia da USP, sofreram os grilhões da condição de estar sendo investigado no inquérito policial por um fato atípico, um inquérito evidentemente abusivo. Nós tentamos trancar esse inquérito por meio de um habeas corpus, conseguimos uma liminar, mas o desembargador concedeu a liminar, acabou se aposentando antes de levar o feito a julgamento. Quando o habeas corpus foi julgado, havia uma outra desembargadora no lugar do então relator que havia concedido a liminar, e essa relatora denegou a ordem ao argumento de que não havia nenhum constrangimento legal na existência desse inquérito. Então, infelizmente, inquéritos policiais envolvendo redução de danos não são exatamente coisa rara. Né? As ações de informação, educação e aconselhamento sobre o uso de drogas, sobre riscos associados ao uso de drogas e sobre medidas de redução de danos, têm por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais seguros. Né? E essas ações devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de drogas, em especial em cenas de uso público de drogas, como é o caso da assim chamada Cracolândia, em São Paulo. Em todas as ações de redução de danos devem ser preservadas a identidade e a liberdade de decisão do usuário sobre qualquer procedimento relacionado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. A redução de danos se aproxima da ideia de uma ética do cuidado para usuários de drogas em geral, compreendendo o uso de drogas não como uma doença ou um diagnóstico, mas como um fator de risco para possíveis agravos à saúde e qualidade de vida do usuário e de terceiros. Vejam que não há um antagonismo necessário entre estratégias de redução de danos e a busca da abstinência. As intervenções de redução de danos são compatíveis com todas as opções de políticas de drogas, inclusive com a proibição. O cuidado orientado por uma ética de redução de danos pode almejar a abstinência de uma ou mais drogas por períodos de tempo mais ou menos prolongados, em função do desejo do próprio usuário e da avaliação conjunta que ele e o terapeuta fazem. Evidente que um conceito de abstinência como valor absoluto, que se pretende válido para qualquer pessoa, descolado da realidade de cada um, a abstinência de todas as drogas por todo o tempo, não se sustenta no plano real. A redução de danos é alvo de uma acerba controvérsia e uma renhida disputa política, tanto no plano interno quanto no internacional. A redução de danos ela está expressamente prevista na Lei de Drogas e em outros documentos internacionais. Né? Portanto, a redução de danos sob a perspectiva da saúde pública, ela pode ser definida como um conjunto de estratégias que visam minimizar os danos causados pelo uso de diferentes drogas
sem exigir necessariamente abstinência. Uma política humanista e pragmática que visa melhorar o quadro geral do cidadão que usa drogas, sem que lhe seja exigido o absenteísmo ou imposta a renúncia ao consumo dessas substâncias. Né? A redução de danos, ela vem sendo praticada ao longo dos anos sem julgamento, né? Buscando ofertar o que é possível e necessário, estimulando a participação e o engajamento, reconhecendo que cada pessoa é uma singularidade e que cada pessoa merece um projeto terapêutico individualizado e adequado às suas próprias características, às circunstâncias pessoais que cada um possui. Né? Então, a redução de danos, ela pressupõe a ampliação do acesso aos serviços de saúde, especialmente para aquelas pessoas que não têm contato com o sistema de saúde, por meio de uma abordagem in loco, desenvolvida por consultório de rua ou por coletivos que atuam em regiões conhecidas por serem regiões de consumo, como é o caso, por exemplo, da Craco Resiste, que eu mencionei. Também são práticas incluídas na ideia de redução de danos a distribuição de insumos como seringas, agulhas e cachimbos para prevenir a infecção dos vírus HIV e da hepatite B e C. Também compõem ações de redução de danos a elaboração e distribuição de materiais educativos informando sobre formas mais seguras de uso e sobre as consequências negativas do uso problemático de drogas. Também são ações de redução de danos aquelas que visam a prevenção da violência no trânsito e na violência interpessoal associada ao consumo dessas substâncias. Né? A questão da epidemia de crack, assim chamada epidemia de crack, né? Tendo em vista que não há base científica para dizer que existe uma epidemia de crack, mas setores conservadores, em especial da extrema-direita, defendem a existência de uma epidemia de crack como bandeira para implementar políticas violadoras de direitos. Né? Mas o governo federal, em 2012, a partir dessa ideia equivocada de epidemia de crack, veja que estamos falando do governo Lula, do governo Dilma, em 2012, lançou o programa Crack é Possível Vencer, um programa completamente equivocado, a começar pelo nome, né? Que tem como um dos seus objetivos expandir as redes de atenção psicossocial, RAPS, para usuários de álcool e outras drogas, além de investir em capacitação profissional e ações de segurança pública. Embora bastante criticável o programa, né, pelo fato de ser um programa focado apenas em uma droga, que é o crack, a expansão da rede de cuidados beneficia todos que dela necessitam e não somente as pessoas que fazem uso de drogas e que têm problemas em razão desse uso. Né? Porém, essa expansão essa expansão da rede de atenção, ela não se restringiu apenas à abordagem psicossocial a partir de equipamentos de base territorial e comunitária, como os CAPS-AD, os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. A extensão também se deu na modalidade que reproduz o modelo combatido de instituição total, como o que ocorre em comunidades terapêuticas, em que se centraliza o tratamento em espaços fechados, com pouca articulação com outros serviços e tendo a abstinência como meta única. É possível considerar que enfrentamos no Brasil, atualmente, e desde aquela época, pelo menos dois grandes desafios relacionados ao tema drogas e saúde. Primeiro, o recrudescimento das abordagens terapêuticas centradas na internação, na reclusão e na exclusão dos usuários de drogas, e a falta de conhecimento técnico-científico dos profissionais à luz das melhores evidências no que se refere ao cuidado de pessoas em sofrimento pelo uso de drogas. Né? Portanto, o objetivo das intervenções de redução de danos é reduzir os danos associados com o uso de drogas psicoativas sem necessariamente
dissuadir o uso dessas drogas, né? Essas intervenções envolvem, como eu mencionei, programas de trocas de agulhas e seringas, receitas médicas para medicamentos alternativos, salas para consumo de drogas, as chamadas salas de uso seguro, que existem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em que a pessoa leva a substância, pode testar a substância para avaliar o potencial, né? Um dos grandes problemas que existem em relação a drogas tornadas ilegais, como a heroína, por exemplo, é o fato de que uma pessoa que costuma usar uma determinada dose que normalmente não apresenta uma pureza absoluta, quando ela vai tomar essa mesma dose de uma substância com um grau de pureza mais elevado, ela corre o risco de morrer, né? Por isso que a testagem de drogas é tão importante. E é isso que acontece em salas de uso seguro. A pessoa leva a droga, consegue testar a droga, consegue avaliar o grau de pureza e, a partir daí, ela consegue dosar com mais segurança a quantidade de droga que ela vai utilizar. Enfim, práticas de prevenção de overdose, né, onde as salas de uso seguro foram implementadas no Canadá, zerou-se o número de overdoses, sendo que antes da implementação dessas salas, o número de overdoses era bastante elevado. Então, as salas de uso seguro, que é uma ideia baseada em redução de danos, tem por objetivo proteger a vida, né? As pessoas continuam usando drogas, mas o risco de morrer por overdose é reduzido significativamente. A Organização Mundial da Saúde endossou programas como o de troca de agulhas e seringas, reconhecendo que esses programas apresentam provas convincentes de que há uma redução significativa na taxa de infecção por HIV ou por hepatites, né? E esse programa de troca de seringas e agulhas é consistente com princípios comuns de saúde pública, né, ao eliminar o vetor, no caso as agulhas contaminadas, reduzindo a propagação de doenças de transmissão vetorial. Também o tratamento de substituição de opiáceos é uma abordagem baseada em redução de danos. Então, nós temos casos como medicamentos alternativos, né, à dependência de opiáceos, como a metadona ou a buprenorfina, que são substâncias utilizadas com sucesso para pessoas em desintoxicação de drogas injetáveis, de opiáceos, né? Essa também é uma questão importante, porque onde não há essas terapias de substituição, observa-se uma taxa muito maior de overdose, devido à tolerância diminuída do usuário de drogas em relação às substâncias que são vendidas sem qualquer controle, especialmente sem um padrão no que diz respeito à potência, né? Então, também aqui as salas de uso seguro apresentam um papel importante. Intervenções com programas de educação para minimizar danos para usuários de drogas também se inserem no contexto da redução de danos, né? Justamente porque a informação baseada em evidências científicas sobre drogas é um produto raro no ambiente preconceituoso e, muitas vezes, baseado em notícias falsas, em informações contrárias às evidências científicas próprias do discurso proibicionista, né, que é o discurso baseado no pânico moral, baseado na ideia de ortopedia moral, né, baseado na ideia de que cabe ao Estado realizar a educação moral de pessoas adultas, né? Intervenções como a capacitação em primeiros socorros e a administração de naxolona, um antagonista dos receptores de opioides utilizado para inverter a depressão do sistema nervoso central, no caso de overdose, também são utilizados para minimizar danos associados
bem como o uso de salas para consumo de drogas, onde o indivíduo pode consumir drogas em um ambiente com apoio e supervisão. Os benefícios das salas de consumo, como eu mencionei, incluem a prevenção da transmissão de doenças e dano venoso reduzido, além de incentivar o engajamento a tratamentos e outros serviços. Né? Também há evidências de que salas para consumo de drogas ajudam a reduzir taxas de overdose e aumentam o acesso a serviços médicos e sociais. Né? Sobre as salas de uso seguro, ou salas de consumo seguro de drogas, né, é preciso dizer que a principal finalidade é a de alcançar e abordar os problemas de grupos de consumidores de drogas específicas e de alto risco, principalmente aqueles consumidores que fazem uso de drogas em locais públicos. Né? Esses grupos eles apresentam necessidades de saúde que frequentemente não são atendidas por outros serviços e que acabam constituindo um problema para as comunidades locais. Né? Aqui no Brasil, nós tivemos o programa de Braços Abertos, que foi implementado quando o Fernando Haddad era prefeito e que tinha a redução de danos como premissa. O programa de Braços Abertos ele fornecia renda e trabalho, então as pessoas eram contratadas pela prefeitura para trabalhar na limpeza urbana, num regime de trabalho de meio período, 3 vezes por semana, de modo que a pessoa pudesse trabalhar, receber uma remuneração, ter um local para morar, ter um local para se alimentar, ou seja, garantir a dignidade das pessoas. Né? Então, o programa de Braços Abertos é um exemplo de redução de danos, porque essas pessoas não eram obrigadas a deixar de usar as substâncias que faziam uso, crack em especial, mas a pesquisa que nós fizemos, na época, eu era o secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, nós fizemos uma pesquisa preliminar no programa de Braços Abertos. Nós identificamos que 2/3 das pessoas que estavam inscritas no programa de Braços Abertos conseguiram reduzir significativamente o consumo. Não cessaram o consumo, mas reduziram significativamente. E ao reduzir significativamente esse consumo, essas pessoas conseguiram se organizar melhor e aderir a tratamentos de maior exigência. Né? Então, a nosso ver, e com base nessa pesquisa, é possível dizer que o programa de Braços Abertos foi um êxito, muito embora ele tenha sido descontinuado pela gestão municipal que se seguiu. O Fernando Haddad não conseguiu se reeleger, o João Dória foi eleito, e a primeira coisa que ele fez foi derrubar a placa do programa de Braços Abertos, para só depois de um ano e meio, apresentar um outro programa. Né? O que mostra que a redução de danos está também envolta nessa disputa política. Né? A Luciana Temer ela defende a possibilidade jurídica de adoção pelo poder público de salas de uso seguro como estratégia de redução de danos. Aliás, a Luciana Temer era a secretária de Assistência Social na gestão Haddad quando o programa de Braços Abertos foi implementado. E o programa de Braços Abertos, até hoje, é uma referência importante quando se fala de redução de danos, justamente porque não se tem notícia de que esse modelo de abordagem tenha sido replicado em outros lugares. Né? Bem, eu fico por aqui. Essas as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema da redução de danos. Então, queria mais uma vez agradecer o professor Maurício Dieter, coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, reconhecer o importante trabalho que o professor Dieter vem fazendo e me colocar à disposição para que sempre que for chamado, saibam que eu estarei aqui ao lado do CPEC e dos alunos que dele participam. É isso.